Olá, pessoal! Nesta aula, abordaremos as relações humanas no mercado imobiliário, compreendendo os requisitos essenciais ao exercício seguro e ético da profissão de corretor de imóveis. A atuação do corretor de imóveis no mercado. Lidamos com pessoas e, como se sabe, o ser humano precisa sonhar para viver e, por isso, enquanto corretores de imóveis, trabalhamos com sonhos. É importante destacar que a profissão de corretor de imóveis não se restringe a uma venda específica, a um negócio realizado naquela determinada situação. O corretor de imóveis, ele tem um nome no mercado, ele precisará fazer o nome dele para, por exemplo, alcançar uma carreira de sucesso. Nesse aspecto, é importante nós relembrarmos que nós, diferente do que ocorre, por exemplo, com outras intermediações de compra e venda, por exemplo, a compra de um sapato, a compra de uma bolsa, né? Uma compra ali no mercado, é extremamente diferente esse tipo de relação existente entre eventual intermediário, né, que intermedia aquela relação entre comprador e vendedor e a compra de um imóvel. Imaginem vocês que se estiverem trabalhando com um imóvel financiado, o seu cliente, o potencial comprador, ficará 30 anos, pelo menos, preso naquela situação de financiamento. Então, ele, com certeza, quando ele objetivou, quando ele sonhou com aquela aquisição, com aquele imóvel, ele programou ali grande parte da vida dele para estar atrelado àquela situação específica. Então, é importante nós lembrarmos em todos, né, os aspectos que tangenciam o exercício profissional do corretor de imóveis, que não se trata de uma compra e venda rápida, é uma situação que perdurará na vida do cliente durante muito tempo e com a qual ele também sonhou bastante tempo. O corretor de imóveis, ele é um instrumento realizador de sonhos, ele é a pessoa que tem o conhecimento técnico específico para conseguir, para ajudar o cliente dele a ter ali aquele potencial aquisitivo para a realização do sonho. Então, quando nós falamos que o corretor de imóveis de fato realiza sonho, tem ali um retorno extremamente positivo, é uma profissão que lida, portanto, com aspectos pessoais, com aspectos familiares, é extremamente recompensador, mas ao mesmo tempo é uma profissão que traz a responsabilidade de um trabalho bem feito, né? Sempre vamos recordar aí do tempo que o cliente, por exemplo, ficará atrelado àquela situação, seja por conta de um financiamento, seja por conta de uma compra à vista, mas que ele ficará ali naquele imóvel durante um tempo específico. Então, né, é uma aquisição ali a longo prazo, uma relação a longo prazo. E a vantagem para o corretor é quando ele faz um trabalho bem feito, ainda que o trabalho bem feito seja não realizar a venda. De repente, naquele momento, o seu cliente não tem potencial aquisitivo, ele não tem o perfil de compra, não cabe aquela compra no orçamento dele. Então, também nesse aspecto é importante vocês se posicionarem com relação ao cliente de vocês para explicar para ele que talvez demore um tempo a mais, que ele precisa se preparar e vocês farão esse preparo, né? E aí, futuramente, essa não compra com certeza gerará ainda mais indicações, né, do que aquela que não haveria numa compra mal feita, que ao invés de fazer com que o cliente realize o sonho dele, por exemplo, o sonho da aquisição da casa própria, ele ainda sai ali no mercado reclamando de você, falando mal da postura do corretor, marcando nas redes sociais. Então, ainda tem toda essa questão ali, esse aspecto negativo. E aí, né, caminhando agora nesse sentido, vamos ver os passos da transformação autodeterminada, sendo que o primeiro passo é o querer, segundo passo, saber como fazer e o terceiro passo, fazer acontecer. É importante nós lembrarmos também aqui nesse aspecto que quando o cliente procura o corretor de imóveis, ele tem o sonho dele ali planejado, ele tem o objetivo dele fixado na mente dele. Nem sempre, durante um primeiro contato, durante aquela primeira conversa, o cliente tem, durante aquele assunto, ele consegue expressar para o corretor de imóveis exatamente o que ele pensou, o que ele gostaria
gostaria, o que ele tem como sonho. Então, nem sempre a postura do profissional corretor de imóveis que não consegue entregar para o cliente aquilo que o cliente sonhava, depende única e exclusivamente da postura do corretor de imóveis, do posicionamento profissional desse corretor de imóveis. Muito pelo contrário, né? Nem sempre aquele formulário padrão que o corretor de imóveis usa para fazer o checklist ali com o cliente tem as informações ou tem as perguntas suficientes para conseguir entender o escopo, né, desse cliente, o objetivo desse cliente. Então, por isso que ele está como primeiro passo querer. O que o cliente quer? Como eu consigo entrar na mente do cliente, como eu consigo ter essa percepção global do que se trata esse sonho do cliente. Então, importante, novamente, também nesse aspecto, nós pensarmos que o sonho, né, ele é formado, ele é constituído de muitos aspectos. Tem cliente, por exemplo, que tem como objetivo morar próximo ao trabalho. Por outro lado, tem aquele cliente que quer morar num prédio que tem uma infraestrutura que possibilite lá os seus filhos brincarem. Outro cliente quer ficar próximo a vias ali de fácil acesso, a rodovia, enfim. Então, nesse ponto, é imprescindível, na verdade, nós pesquisarmos o cliente. Pesquisar, então, perguntar mais, perguntas abertas, inclusive no que se refere a hobbies, a hábitos do cliente, o que ele faz no final de semana, qual que é o perfil daquele cliente, se é um perfil mais familiar, né? Se é um perfil mais caseiro, se tem filhos, se não tem filhos, porque a partir da resposta a essas perguntas abertas, e só lembrando que perguntas abertas são aquelas que não são respondidas com sim e não, né? Muito ali, o corretor faz atendimento com a prancheta e diz ali, você é casado? Aí, qual que é a resposta do você é casado? Sim ou não, né? Então, perguntas que não são feitas desta forma, perguntas que induzam o cliente a trazer mais conversas, mais objetivos, mais metas, mais preferências. É diferente você dizer assim para o cliente, há quanto tempo você busca imóvel? Aqui é o primeiro lugar que você está vendo imóvel, o que você achou do nosso empreendimento? Veja, ele vai dizer ali uma série de coisas e a partir das respostas dele, você consegue puxar outras perguntas, outros aspectos e consegue ir ali delimitando exatamente o que ele quer, qual que é esse primeiro passo, o que ele deseja, o que ele pretende com aquela compra. Se é um apartamento de 2 quartos, se é um apartamento de 1 quarto, se tem ali academia, se tem área de lazer, se tem, enfim, área verde ou não. Todas essas situações virão a partir desta conversa e não interrogatório que vocês terão que ter ali com o cliente. Então, ele na resposta vai trazendo para vocês ali esse desenho do sonho dele, já que lidamos com sonhos. Segundo passo, saber como. Esse passo aqui é inerente à profissão de vocês. É o corretor de imóveis que tem o conhecimento técnico. O corretor de imóveis é a pessoa mais apropriada para saber como fazer aquela realização daquele sonho. Como que faz aquele financiamento, quais as taxas que o mercado aplica, quais as possibilidades, né? Tabela saque, tabela price, juros, como que estão se comportando em cada uma dessas possibilidades. As normativas da Caixa, a regulamentação da profissão, o que aquele cliente com aquela renda específica consegue ou não comprar, consegue ou não ter de potencial aquisitivo. Então, aqui no segundo passo, saber como fazer é tipicamente o exercício profissional de vocês. Dizer para o cliente como que para atingir aquele sonho que ele contou para vocês com detalhes no primeiro passo, o que seria, e nesse segundo passo, né, vocês saberem tecnicamente como facilitar, como instrumentalizar ao cliente de vocês a realização deste como fazer. No terceiro passo, olha lá, fazer acontecer. Fazer acontecer é a execução da venda, é de fato ali a assinatura do contrato, seja, aliás, né, não só de compra e venda, a intermediação de uma locação, a administração de um imóvel, a avaliação de imóveis, a avaliação imobiliária. Então, é sentar ali e realizar, né, fazer a mesa, uma mesa bem feita,
uma mesa extremamente transparente, com todas as informações que são suficientes para deixar o cliente conhecedor do contexto geral daquela transação imobiliária e ali, né, realizar, portanto, o sonho da casa própria, o sonho da locação, enfim. O próximo passo seria ali foco da negociação com o cliente. Numa negociação imobiliária não há disputa. Vamos lá então, por que nós dizemos aqui que numa negociação imobiliária não há disputa? Justamente porque o corretor de imóveis, via de regra, ele fica numa situação intermediária entre duas pessoas que pode ser ali o comprador e o vendedor, o locador e o locatário, né? O que contrata ali o laudo da avaliação de imóveis, o solicitante, aquele que espera, né, a entrega daquele laudo. Então, por ele ficar ali no meio, né, mediando interesses, mediando aspectos negociais, mediando questões, pode parecer que essas partes, né, e ali que estão do lado do corretor de imóveis, diametralmente opostas, pode ser que surja para o corretor a falsa impressão de se tratar de uma disputa, de uma briga, quando na verdade uma negociação nem sempre, ou quase nunca na verdade, é sinônimo de briga, não é sinônimo de disputa. Se vocês virem, é justamente o contrário. Numa negociação, ambas as partes querem exatamente o mesmo objetivo comum. O que quer ali vender o imóvel, né? E o que quer comprar o imóvel. O que eles querem? A realização da compra e venda daquele imóvel. Então, negociação não é sinônimo de disputa. E não é porque o corretor está ali no meio daquela negociação e que foi consultado por uma parte ou por outra, demandado por um lado ou por outro, que ele ficará ali se posicionando, né? Ali do lado da pessoa que o chamou ali, que o contratou, brigando com a outra parte. É justamente o contrário. O corretor de imóveis, ele tem que ter, né, essa percepção de quais os pontos que estão divergentes naquela transação. Os dois querem a compra e venda, acabamos de ver, o comprador e o vendedor querem a realização do negócio. O corretor de imóveis, mais do que ninguém, também quer a realização da compra e venda, porque naquele momento ele vai receber, né, da concretização do negócio, ele recebe a comissão dele. Então, neste sentido, cabe o quê? Cabe ali uma inteligência de negócio no sentido de perceber qual que é a questão do comprador, qual que seria a questão ali do vendedor e tentar ajustar, equilibrar, alinhar esses propósitos. Por exemplo, imaginando uma situação de compra e venda, o vendedor quer receber o valor à vista. Nem sempre o comprador está disposto, às vezes ele tem aquele recurso próprio guardado, mas ele quer, por exemplo, analisar a documentação do imóvel, quer ver as certidões, né, quer ter ali, ou precisa às vezes de um tempo entre um mês ali para a negociação, porque tem alguém que precisa assinar, ele está viajando, não está na cidade naquele momento. Então vejam, é muito simples de resolver essa situação. É uma questão de sentar e negociar esses aspectos, trabalhar a possibilidade de um sinal, a assinatura de um compromisso de compra e venda. Vejam que para o vendedor fica tranquila essa situação, fica confortável, na verdade, essa opção, porque ele tem ali um documento que será realizada aquela transação e para o comprador também é bastante tranquilo, porque ele consegue realizar aquilo que faltava para que, né, para ele tomar a coragem de fazer aquele pagamento de uma vez só, um pagamento ali que não fosse parcelado. Por quê? Porque ele vai ter o tempo ali de analisar as certidões, de esperar eventualmente essa pessoa que estava viajando voltar. Então ele também tem ali, né, um documento que assegura. Ou também numa outra situação de pedido de desconto, né? Então o vendedor ele tem o preço fixo e o comprador quer um desconto ali em cima daquele preço. Talvez trabalhar o quê? Número de parcelas, né? Possibilidade de explicar para o vendedor que o preço do produto dele, em comparação com o que o mercado está disposto a pagar, não é o preço correto, é um preço que poderia ter ali, ser suscetível de um desconto, poderia ter ali um pequeno decréscimo e explicar também para o comprador que, pelas mesmas razões, pelo o que aquele
aquele produto vale no mercado pelas condições que o mercado aceita pagar, né, por aquele produto, que esse ajuste, esse balanço é necessário. Então, cada parte, na verdade, cederá um pouquinho, né, dará um passinho para trás para alinhar no ponto em que consegue se fazer esse alinhamento. E aí cabe justamente a quem? Ao corretor de imóveis ouvir a proposta, fazer a contraproposta, né, voltar com a terceira ali, quarta contraproposta, até que se alinhe esses propósitos, mas nunca no sentido de briga, nunca no sentido de disputa. Pensem, todos querem a mesma coisa, que é a realização daquela operação imobiliária. Voltando aqui agora a falar de um ponto que nós tratamos um pouquinho no início aqui da nossa conversa de hoje, sobre a carreira de sucesso. O corretor é a pessoa mais capacitada para uma segura e correta celebração do negócio. E justamente isso, se nós imaginarmos uma carreira profissional, seja, né, em qual formação ali que vocês pensarem, uma carreira ela é constituída de passos, de degraus, né, que vão ali se acrescendo a uma situação pré-estabelecida. Então, de igual forma, a carreira do corretor de imóveis também é uma carreira construída com um bom trabalho, né, com um trabalho honesto, um trabalho probo, um trabalho transparente, um trabalho informativo. E a partir daí o corretor vai crescendo, ele vai formando a carreira dele. E essa carreira pode ser que caminhe ali de maneira vertical, então ele de corretor passará a ser, não sei, gerente, coordenador de produto e superintendente, enfim, vai crescendo ali de maneira vertical ou de maneira horizontal, né? Ele se identifica como corretor, ele quer ser corretor, então ele vai estudar, vai se aprimorar, ele vai crescer o número de vendas, vai cada vez mais maximizar ali os resultados das vendas dele, então ele vai agregando o quê? Valor, né? Vai ganhando mais, exercendo ali horizontalmente esse crescimento na carreira. Então, pensem sempre isso, que a carreira ela é construída aos poucos. Então, quando eu disse para vocês lá no início que o corretor de imóveis não é sinônimo de uma venda específica, é exatamente isso. O corretor de imóveis ele precisa fazer o nome dele, um nome bem feito no mercado. E desta uma venda que aconteceu, vai gerar 2 a 3 indicações, dessas 3 indicações também gerarão outras indicações e, de novo, mesmo aquele que não comprou, vai lembrar daquele corretor de imóveis quando alguém disser alguma coisa sobre imóvel perto dele, porque ele vai lembrar que o corretor não quis forçar a venda, ele não quis colocar o cliente numa situação que ele não cabia, fazer o cliente se enrolar ali, né, com uma conta a mais de financiamento num orçamento que aquela parcela não encaixa. Então, mesmo este que não comprou ou que demorou mais para comprar, às vezes a gente precisa ali, né, trabalhar o perfil financeiro do cliente durante 6 meses, trabalhando também, claro, gente, da maneira correta, explicando sobre possibilidade de portabilidade de salário, de abrir conta, né, no banco que será ali fornecedor do financiamento. Então, trabalhando corretamente, é possível que demore, mas aquela venda saia. Então, também esses dois, ou que não compraram, aquele que não comprou, ou que demorou um pouco mais para comprar, os indicará. E aí vocês vão fazendo a carteira de clientes, vão formando ali a carreira de vocês, sempre com base ali no que é correto. Então, olha lá, a carreira de sucesso, comprometimento do profissional imobiliário com o estudo, com a atualização e com as constantes mudanças no mercado imobiliário é um grande diferencial que o destacará. Neste ponto aqui, pessoal, nós devemos recordar que o corretor de imóveis é uma profissão escolhida hoje no nosso mercado. As pessoas se preparam para ser corretores de imóveis e elas desejam permanecer na profissão, porque é uma profissão que de fato tem possibilidade de lucros ali, de ganhos ilimitados, bastante diferente ali, né, de um emprego formal, que você tem aquele teto de recebimento mensal. O corretor de imóveis não, ele vai receber de acordo com o trabalho que ele desenvolver e ele trabalhará melhor, na verdade, ou seja, com menos tempo, menos finais de semana, né, menos investimento
incrementos em lead. Quando? Quando ele melhorar o conhecimento técnico dele, o perfil técnico dele. Então, por isso que aqui é importante nós lembrarmos que a atualização profissional, então saber os novos regulamentos, saber as novas normativas, enfim, saber os novos tipos de chegar ao seu cliente, como que gera lead, como que trabalha com lead, como que faz um funil de vendas bem feito, técnico, numérico, tudo isso aprimorará o trabalho de vocês, fazendo com que, né, trabalhem ali menos ou com menos horas, né, ou com menos dias e ao mesmo tempo tendo mais resultados efetivos, focando exatamente naquele cliente que tem o perfil de compra, focando naquele cliente que de fato tem intenção de compra e que comprará o produto que vocês estão ofertando. Então, sempre ali estudar, sempre se atualizar, sempre estar bem antenado com as novidades ali do mercado. Além disso, olha lá, direitos e deveres do corretor imobiliário. Ainda que as partes exerçam seu direito de arrependimento, o corretor de imóveis tem o direito de receber a sua remuneração de corretagem. Aqui é um ponto que causa um pouco de divergência, inclusive, né, e não causará mais para vocês, porque agora ficará bastante claro, já que é matéria prevista na legislação, já está, né, está disciplinado na legislação, que mesmo quando as partes se arrependam do negócio, se o corretor de imóveis fez a intermediação, fez a apresentação do produto, realizou, né, fez ali a execução da venda, ainda que lá na frente o financiamento não saia. Lá na frente, né, a parte ali, uma das partes se arrependa da celebração daquele negócio. Vejam que a compra e venda, a locação, o contrato foi firmado, ainda que lá na frente tenha sido revogado, tenha sido ali destratado. E nesse aspecto, a nossa legislação civilista resguarda o recebimento da comissão, né, da corretagem, também, né, comissão ali chamada de corretagem no mercado, para o corretor de imóveis. Então, é um direito, né, estamos falando aqui de direitos e deveres, é um direito do corretor de imóveis receber a comissão pelo trabalho desempenhado, inclusive se houver ali o exercício do direito de arrependimento por parte do seu cliente ou da parte oposta. Agora, todo direito sempre vai corresponder a um dever. É assim que nós contrabalanceamos, né, a nossa vida social, nosso convívio social. Então, o corretor de imóveis tem direito, mas também, ó lá, tem o dever de mediar com diligência e prudência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Se de um lado nós falamos que o corretor de imóveis tem direito a receber a comissão pelo trabalho realizado, seja numa venda e compra, seja numa alocação, seja na emissão ali de um PITAM, né, do parecer técnico de avaliação imobiliária, de igual forma, o corretor de imóveis tem o dever de fazer o trabalho dele de maneira, ó lá, correta, de maneira informada. Se houver uma falha na prestação desse serviço, ou seja, o corretor não informa, o corretor omite, né, dolosamente ou culposamente alguma informação, ele age ali com falta de ética, com falta de profissionalismo, ou seja, fatores que, se o cliente soubesse, ele não teria fechado aquele negócio, ele não teria celebrado aquele negócio. Então, o corretor, ele perde o direito do recebimento da comissão, além, né, da possibilidade ali de outras implicações de ordem civil, penal e administrativa que falaremos ali em momento oportuno. Então, cuidado, né? Vamos trabalhar sempre da maneira correta, explicando tudo para o nosso cliente. E aí, qual que é o nosso parâmetro de ética, né? Então, nunca vai ser o que uma pessoa acha que é certo e a outra acha que não deveria ser daquela forma. Por quê? Porque a nossa profissão tem ali um código de ética dos corretores de imóveis. Então, esse padrão ético de conduta, o que um acha que deveria ser e que o outro acha que talvez não devesse ser daquela forma, não tem dúvidas, não há dúvidas, porque esse padrão médio na nossa profissão foi legislado, virou uma lei que chama Código de Ética dos Corretores de Imóveis. Nele, lá, se estabelecem os parâmetros para a atuação do corretor no dia a dia profissional, tendo como base valores éticos, a moral,
e os bons costumes. Então, o Código de Ética traz para vocês, sem sombra de dúvidas, todas as diretrizes essenciais para o exercício da profissão de corretor de imóveis. Vejamos aqui um exemplo. Quando um cliente ele disponibiliza uma quantia, né, um valor ali para o corretor de imóveis, o que vocês acham? Tem que fazer contrato? Tem que emitir recibo desse valor? Podemos ali, né, fixar uma situação de ok, de trato boca a boca ali, né, confiança, e aí não preciso formalizar esse valor que eu recebi, né? Então, qual seria o entendimento de vocês a esse respeito? Então, para que não haja dúvidas, porque pode ser quem entenda que precisa de um contrato, o outro que entende ali que precisa fazer o recibo, o outro acha que não, que é suficiente nessa relação de confiança. Então, não, o Código de Ética traz muito claramente a necessidade do corretor de imóveis emitir recibo por todos os valores que forem recebidos do seu cliente. Então, ele não pode, né, não formalizar aquele recebimento, ele tem a obrigação de dar recibo dos valores que ele percebeu, né, que ele auferiu. Por quê? Né? Não há dúvidas nesse sentido, está ali, está escrito no Código de Ética, muito claramente. Outra situação também que pode, né, gerar ali uma dúvida de como proceder é o relacionamento do corretor com relação a empresas concorrentes, com seus concorrentes, ou mesmo com outros corretores, né? Às vezes o corretor acha que o outro profissional, que o outro corretor é seu concorrente. E não é essa visão que o Código de Ética traz ali pra gente, né? O Código de Ética traz exatamente a expressão que todos devemos trabalhar de forma ali solidária, de forma uníssona, para o bem da classe comum, para, né, que seja ali a profissão reconhecida como uma profissão importante, uma profissão de valor, né, onde as pessoas ali não ficam disputando, muito pelo contrário, onde as pessoas se ajudam. Pensem que aquele atendimento que você não conseguiu fazer hoje e precisou pedir para o seu colega fazer, amanhã nós podemos ter uma situação inversa. Então, sempre ali um ajudando ao outro e nunca ali um puxar o tapete do outro. Da mesma forma, com relação a empresas concorrentes. Quem trabalha em construtora, em incorporadora, em imobiliária, né, ali trabalha com parceria, com PJ, não fala mal do concorrente, não deve falar mal do concorrente, por duas razões específicas. A primeira delas, o cliente nem pensou, às vezes ele nem sabia que tinha um concorrente ali. E aí você, né, no atendimento ali, na fala com o seu cliente, fala, não, porque aqui o nosso concorrente, poxa, ele não tinha pensado, o que ele vai fazer na hora que ele sair lá daquele atendimento? Primeira coisa, ele vai correr no concorrente. Ele vai ver se o produto é melhor, se as condições são melhores, né? Enfim, ele não tinha nem pensado. Na verdade, você levou para ele uma situação que, né, podia passar despercebido, e você se cria um problema, porque é capaz que nessa visita para o concorrente ele vai lá, seja bem atendido, feche, você, né, que fez ali, mostrou tudo, fez simulação, vai ficar ali sem fazer aquela negociação. E segundo ponto, pessoal, porque é antiético, não devemos falar mal dos nossos concorrentes. E ainda que assim não fosse, imagine vocês o quanto que existem lançamentos pontuais, né, na nossa cidade, ali seja a cidade aqui que nós estivermos pensando, e mercados, então uma hora é Casa Verde e Amarelo, outra hora é médio e alto padrão. Então, é muito comum neste ramo que os corretores trabalhem num leque bastante grande de possibilidades. Então, se vocês disserem mal para um concorrente no atendimento em determinado ponto, determinado local específico, amanhã é capaz que vocês estejam trabalhando neste outro lugar. E olha que situação desagradável, né? Às vezes o cliente vai lá acompanhado de alguém ali para indicar, para fazer alguma coisa e encontra você ali, né? Falou, poxa, mas você falou tão mal aqui do concorrente, que estranho, né? E ainda que ele não fale, ele vai ficar com isso ali na mente dele. Então, não devemos falar porque não é ético e também, né, não é ali aconselhável trazer para o cliente essa situação se ele não questionou. Se ele questionou, a gente responde trazendo informações sólidas, verdadeiras, enfim, mas se ele não perguntou, não vale a pena, né, falarmos. Bom, pessoal, chegamos ao fim desta nossa aula. Não deixem de verificar os conteúdos complementares lá na nossa plataforma. Espero que o conteúdo tenha sido producente e nos vemos numa próxima aula.